Amada, eu te amo, te adoro. Vamos lá para uma leitura. Mensagem do meu amado Cristo Miguel. Espero que todos estejam bem, estejam ótimos. Primeira opção, águia. Segunda opção, o anjinho dourado. Terceira opção, a corujinha branca. Quarta opção, quartzo rosa. Mensagem do Cristo Miguel. Primeira opção, águia. Segunda opção, o anjinho dourado. Terceira opção, corujinha branca. Quarta opção, quartzo rosa. Primeira opção, amada, eu te amo, te adoro. Espero que todos sejam bem, estejam ótimos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, fazendo trocas com todos esses seres incríveis. Aqui é uma energia de trabalho, mesmo que seja nos planos internos, e para isso você precisa dar muita atenção às suas orações, seus decretos e sua ritualística. Tem muita energia de Ramia, né? E que aquilo que você pode fazer para ajudar a Terra a ascensionar, na transformação global, a se aliar, sabe? Criar um canal de comunicação direta com Deus sem interferências, a palavra é essa, tá? Então, todo esse centro de aprimorar a capacidade de canalizar a verdade, tá? Canalização da verdade. E uma verdade, uma perspectiva superior aqui, tá? Então, todo esse espaço de trabalho, CRA, para atrair os potenciais de alma gêmea, chama gêmea, seja para você CRA, ele trabalha a quebra de magia, ele atrai as parcerias corretas, mesmo que seja no espaço de trabalho. E RA, questão de sombra aqui, autonomia e independência. Tá aqui alguns aspectos de codependência que você ainda tinha, ou de estabelecer conexões com as pessoas a partir de uma base no centro de codependência, que você vai ser trazido à revelação, ter clareza disso, principalmente pelo bem amado Cristo Miguel, Rayael, tá? A capacidade, justamente Rayael traz a capacidade de você perceber para tomar decisões, fazer escolhas melhores, tá? E as consequências dos nossos atos, e de que espaço você está se conectando com as pessoas vida após vida, aos padrões de atração nesse sentido. O Vassariel, ele vem muito na questão de te ajudar a perceber nossa, as lições kármicas, meu Deus. Ele traz redenção ao mundo das ações kármicas, questões kármicas, para você entrar em um espaço de unidade com Deus. Nossa, que estranho. Mihael, ele favorece as relações. Tem pessoas que se conectaram com essa opção que tem tanto bloqueio no laríngeo, que está muito comprometida a sua capacidade de ver a verdade das relações, dos fatos das pessoas. Isso faz com que você se conecte com relações potencialmente tóxicas, tá? Muita energia de Mihael, que é o Deus Pai socorredor. Ele favorece as relações, tá? Tem muita energia aqui da própria controvérsia interna do seu próprio sistema. Nossa, não estava esperando por esse pau lá no início da leitura. Tem bastante questões espirituais envolvidas na sua forma de perceber o mundo. São pessoas que podem ter problemas de visão, tá? Ter necessidade de usar óculos a nível material, já ter tido. Mas independente disso, é a questão das imagens distorcidas, né? E que faz com que você acabe se ferindo, porque existe um comprometimento no canal que você recepciona as mensagens do divino, que é todo o seu sistema interno, né? E aqui fala da capacidade de entendimento, muita energia do Espírito Santo, Biná, para trabalhar justamente a recepção
em novos padrões, tá? Todo o espaço aqui de transcender centro kármico de criação, de atração, tá? E que vem muito a partir desse espaço de limpeza do chakra base, do chakra sexual, questões intraterrenas. Aqui tá pedindo uma resiliência. Tem muita questão de sombra, muita questão sexual aqui, que pode vir de... Mesmo que você não tenha um parceiro sexual nessa linha de tempo, perceba, tudo é energia. Mas tá emanando aqui muitas questões que envolvam prostituição sagrada, outras vidas, né? As suas encarnações na Lemúria, questões atlantes não resolvidas, que envolveram raiva, ego, violência em algum nível. Todo um espaço de queda de consciência, a escolha da queda de consciência, da falta de estrutura, como se fosse, eu vejo como se fosse uma grande árvore que fosse ferida de alto a baixo por um raio, e esse raio pode ter sido um evento, uma traição, uma rejeição, um abandono, ou alguma espécie de fatalidade. Então, todo esse trabalho de trazer luz para as fatalidades que você já viveu e que ainda não foram processadas pelo seu sistema interno, independente de você ter consciência delas ou não, que isso muda zero coisas, tá? E vem muita energia de ataque mesmo, ou experiências assim, tá? Rupturas, questões estelares, tá? Então aqui tem que ter muita atenção no ambiente, porque tem muita energia extraterrestre, intraterrena, tá? Tem questões da multidimensionalidade, que os portais estão abertos e não é aleatório, o Arcanjo Miguel fala, é porque você precisa resolver, tá? Questões de abduções, questões que envolveram, né, tecnologia espiritual, experiências, e que você ficou aprisionado em espaços, até em laboratório intraterreno, que ainda esteja. Tem muita questão aqui que envolva algum tipo de aprisionamento, tá? E que ele decorre de toda a raiva que você reprimiu, do ódio, toda a dor, tá? Então tem muita energia também intraterrena para te ajudar a resolver, trabalhar muito com a Merkaba, mas você está protegido, tá? Então é sempre essa invocação da Merkaba de proteção pessoal, sexual, emocional, e entendendo que é o experienciar também, mas são questões, assim, aqui vem muito questões de karma, ou questões de eras muito antigas, tá? Ok? E que esse espaço de atravessar, criar a consciência expandida ou superar obstáculos que vai fazer com que você entre num grande espaço de prosperidade e abundância e de sintonização com as frequências divinas intraterrenas, tá? Então, é um espaço multidimensional de abertura, que implica o nível de trabalho, sim, de cura, sim, de proteção, porque vai ter ataque espiritual por óbvio. Então, para fazer as viagens multidimensionais, né, quando você abre um portal positivo, necessariamente abre outro negativo. Então, quanto mais portal positivo você tem capacidade de abrir, mais negativo em contra, né, posição será aberto, e que envolve esse resgate na multidimensionalidade. Trazer consciência, tá? E aqui exige coragem, bravura, resiliência, resistência, tá? Alinhamento. Alguns envolvem questão de iniciação espiritual negativa ou prática de magia. Ordens iniciáticas, tá? Da qual você já fez parte, ou um espaço de atuação, de criação, falo da criação a partir do uso da energia sexual, mas que estava num centro invertido, a cabala invertida, tá? Os espaços que são aplicados em algumas ordens iniciáticas negativas operando no planeta, tal como a maçonaria, tá? Fala muito da cabala invertida. E aqui é o espaço de trazer por cento de cura, de crescimento, de entendimento, de libertação, para que você entre no seu poder pessoal, tá? E que exige uma ousadia, uma coragem, uma intenção focada, trabalhar a proteção com o Arcanjo Miguel, né? Muita proteção espiritual, mas que é o trabalho mesmo, enfrentamento de questões, a resolução de questões, tá? Você está protegido pela sua espiritualidade. É um novo espaço aqui de algum teste que precede, ou de alguma limpeza, ou de alguma cura, ou de alguma transformação que precede uma nova fase que ela vai durar. Para alguns é um fluxo de 9 anos de abundância, de crescimento. Então, assim, que você vai se tornar em algum nível inabalável, tá? Inexorável o espaço de estrutura que a espiritualidade está criando para você.
Mas o trânsito agora, ele implica a resolução dessas pendências, tá? Para poder alinhar aqui o seu DNA, tá? Seus registros akáshicos, tá? E que envolve mesmo, tem a ver com a Merkaba ascensional, ou espaço ascensional que você está trabalhando internamente, consciente disso ou não, tá? E que exige um certo grau de paciência, porque exige a retirada de selos e de tecnologia espiritual que a gente adquire em iniciações negativas, ou com a prática de rituais, de magia, ou mesmo religiões, um espaço negativo, e que compromete a 33ª vértebra. Então, são questões de iluminação mesmo, tá? Abertura consciencial. Existem muitos dons criativos aqui, toda uma onda cósmica que você vai aproveitar, tá? A partir desse espaço de se trabalhar para o desbloqueio emocional. Tem muita necessidade aqui de processar emoções, limpeza kármica, libertação kármica, muita ativação na Kundalini, no poder de criação, tá? Mas é necessário muito focar na proteção espiritual, porque é o espaço que você está atuando agora, tá? Se lembrar da sua identidade, né? Você pode, o que você pode fazer, quem você é de fato, até onde você pode ir. Tem muito uma questão aqui do poder de criação. E é preciso estar aterrado, buscar estar protegido, trabalhar muito com as Merkabas. Merkaba de proteção ascensional, Merkaba de proteção sexual, emocional, tá? Psíquica e energética, tá? Essa reconexão começa estelar. Que é a expansão da consciência, muita energia do Elohim, vista e cristal, tá? Da consciência divina superior. Existe uma mestra, uma deusa chamada consciência, tá? Então, existe muita atuação dessa energia. E de uma Bel também, que é um arcanjo da água também, assim como bem amado Cristo Miguel. Eu já vi ele carrega como se fosse um cajado, a cor dele é azul. E ele é o Deus que nos socorre, né? O nosso amigo que nos socorre, tá? Peça, ouça, confie, siga, tá? Siga esse alinhamento com a verdade. Aqui trabalha muito com a chama violeta, tá? Aqui fala muito com o mestre de transmutação, seja o Saint Germain diretamente, seja o processo de cura. O que você pode trabalhar a transmutação é a cura, e muito vista e cristal, tá? Palas Atena. Então, esse espaço de alinhamento do 5º e do 7º raio, também a chama lavanda, pesquisar sobre a chama lavanda, trabalhar com os mestres que estão relacionados no raio lavanda. Então, espaço de desabrochar muito grande. Aqui é como se você estivesse acessando áreas da sua consciência. Todo um processo de despertar espiritual, que ele vem muito numa energia mais violenta. Para alguns, precisa trabalhar com a energia Mahatma. Violenta no sentido de promover mais ruptura e mais rapidez, tá? Muito trabalhar a questão da ativação da Merkaba, de proteção emocional agora. É muito forte a necessidade, tá? De aterramento. Então, as pessoas têm dificuldade de estar encarnado no planeta, desconexão com a vida. Não é a hora de trabalhar muito colanto. Aqui é um novo nível de mestria, de acesso aos registros akáshicos a partir de um centro interno, que às vezes, mesmo que você não tenha consciência, ele tá acontecendo, tá? Um espaço aqui de revolução interna. E aí, de repente, as coisas se tornarão claras, coisas que vão parecer que eram óbvias, mas que antes você não conseguia enxergar. É o que o Cristo Miguel fala, tá? Então, existe muita eletricidade no campo, é necessário pisar na terra, descarregar de alguma forma, tá? A energia, para que os seus impulsos eletromagnéticos venham para um centro de equilíbrio. A palavra é essa. Então, pode até ter a percepção, a sensação de ter choquinho quando encosta nas coisas. Então, vem muito disso. Porque a partir desse trabalho dos impulsos, né, de liberação dessa carga eletromagnética, essa sobrecarga, vem um espaço de alinhamento aqui com o masculino sagrado, o poder criativo e de equilíbrio. Para alguns é vencer bloqueios, obstáculos relacionados ao poder criativo, sua missão de alma e propósito de vida que você esteja manifestando ainda, tá? Certo?
Então, trabalhar muito com o masculino divino, com os Melquisedeques, tá? Para eles te mostrarem o caminho. Aqui é a necessidade de um guia sábio, a necessidade também... Vem muito a figura de alguém sábio com um cajado. Então, esse seguir, sabe, resolutamente penetrar nos átrios sagrados, a partir de uma perspectiva de entendimento de como funciona a lei e a ordem divina, que são os seus irmãos sábios e sagrados, os mestres e as consciências crísticas, tá? Existe muita proteção de Hathor e de Maria Madalena, mestre nada. Existe muita energia de liberdade aqui, despertares de potenciais criativos, tá? Mensagens virão e também um novo tempo de abundância chegará. Esse acesso ao próprio graal do espírito, esse espaço que é como se você estivesse num centro de regeneração muito profundo e pronto para voar, assim. E aí a borboleta ela fica sufocada, ela acha que ela vai morrer quando ela tá no casulo, né? Então, ela não sabe que ela vai voar. Então, em algum aspecto na tua vida, você pode sentir que você não pode ter noção de como é que as coisas vão se alinhar, mas tem muito alinhamento aqui. Eu sou o graal, abraçar o seu poder. Daqui existe muita questão do não estar confiante no próprio poder, ou ter entregue o poder pessoal para alguém, ou achar que não consegue. E aí, por vários motivos, tá? No nível profundo, eu senti isso no nível profundo, que é o que precisa ser trabalhado agora, para você se conectar com a sua própria divina presença, seus eu superiores, tá? Certo? Seus eu multidimensionais, eu galácticos, tá? Para alguns que ainda não assistiram o filme Interestelar, precisa trabalhar com esse filme para abrir portais e você ter um entendimento de como que os eus multidimensionais operam num nívelzinho, pelo menos, tá? Então, esse alinhamento com o eu do futuro, tá? Justamente o seu eu do futuro. O seu destino sagrado é colhido por você plantar a semente de si mesmo pelo caminho e, tipo assim, confiar na colheita, confiar em quem você é. Então, alguma situação pode ter abalado a confiança em si mesmo, nos mestres ou em Deus. Então, agora é a hora de estabelecer um novo centro de confiança, de liderança e de poder pessoal, tá? Nessa nova fase da jornada, em que você está sendo testado como mestre, tem muito isso. Você precisa manifestar a perfeição, tá? Existe muita questão da perfeição. E o guia, seguir a guiança divina do meu amado Cristo Miguel. E aqui, aquilo que é relacionado ao feminino sagrado, à ritualística, tá? Negativa, aquilo que ainda vai precisar ser resolvido do passado. Aqui todo espaço de busca também intencional, busca e de restabelecer uma fé redobrada, uma confiança no caminho. Você não está sozinho, por mais que você se sinta. Você não está abandonado. Existem muitos sentimentos aqui de solidão, de abandono, tá? De falta de confiança no nível profundo, tá? Então, às vezes, no nível consciencial, você até acha que está estabelecendo fé e confiança, mas aqui, a sua assinatura energética, a sua energia, ela está dizendo que existe uma falta de confiança em quem seja em Deus e principalmente em si mesmo. E talvez você confie muito em Deus, mas nesse momento esteja confiando um pouco menos em si mesmo do que de costume. Mas correção disso, tá? Esse estabelecimento de trazer uma consciência para isso. E o entendimento, né, de que aquele que confia em Deus jamais estará só, tem a si mesmo, que é o espaço de lealdade da sua família cósmica, tá? Todo no centro aí de construção. Aqui algum deus solar, seja Hélios e Vesta, seja Rai Hathor, seja Sol Galeu, seja Súria, seja o grande diretor divino, tá? Senhor Maitreya também. Então tem energia aqui. Então, esse ser abraçado pelo universo, ser abraçado pelo poder divino, ser abraçado pela sua família cósmica, tá? Mesmo que algumas coisas não estejam funcionando no momento, tem instabilidade aqui. Seja medo, dúvida, indecisão, seja incerteza sobre o futuro, exatamente. Tá, o Cristo Miguel, ele fala assim, fique firme,
tá? Transmute todo o medo, toda a dúvida. Você está sendo cobrado nesse momento, a posição, a atitude e a postura de um mestre ascendente que você já é, tá? Encarnado. Então, assim, o nível de sabedoria, de alinhamento. Então, a resposta precisa ser compatível. Então, seja firme, tá? Existe muita transmutação, liberação, muita dispensação, muita transformação, muita ajuda cósmica e galáctica aqui. Só que é muito necessário que você aguente o tranco de algum espaço, tá? Tenha atenção aos seus bloqueios emocionais ou às emoções que você reprime, porque isso vai criando uma sombra e que vai manifestando situações. Tem um filme chamado O Efeito da Sombra. Sombra se percebe pelo efeito. É muito difícil a gente enxergar a nossa própria sombra, tá? E que aí vem desse espaço de disponibilidade emocional, tá? É que existe muita energia para a construção de estabilidade e abundância, tá? Mas esse centro alinhado de purificação, tá? Principalmente emocional, de satisfação emocional, de realização plena. O 10 de copas é realização plena. Mas é enfrentar as torres, as tempestades, tá? Então, em algum aspecto da tua vida ou vários, pode ter várias torres, várias situações, ou ter um espaço de transformação muito grande, de ruptura. E aqui vem muito uma transição para um espaço onde você não crie relações, onde haja desequilíbrio entre dar e receber. Porque são pessoas que ou doam muito ou recebem muito. Existe todo espaço de codependência no nível profundo aqui para ser superado. Então, essa questão de trazer equilíbrio para a tua vida entre o dar e receber. E que já te trouxe perdas antes, já te trouxe decepções antes. Então, as decepções, elas se evitam quando a gente, corrige o nosso padrão de atração e permite que vá algumas criações, algumas questões, algumas pessoas, ou situações potencialmente perigosas. Tem muita questão de sombra também, tá? É o negativado. Questões de relacionamento, bloqueios de relacionamento. Ou sua sombra influenciando naquilo que seria o relacionamento hoje, tá? Seja questões de traição, codependência, tá? Ou ficar vinculado num período do passado, onde havia muita questões, indefinição, bloqueios emocionais aqui, bloqueios de relacionamento que precisa ser superado. E para alguns, cuidado com as direções perigosas a nível de relacionamento, tá? Então, como semente estelar encarnada, você veio para estar alinhado com a Santíssima Trindade, com o seu próprio poder, com os pilares de estrutura da tua vida, né? Com os 3 corpos superiores, todo esse espaço de alinhamento. E aí existe o karma, tá? O karma aqui, necessitando de atenção, uma sabedoria, uma mestria e um aplicar. Muita energia de Jalcum. E ele é o mestre que, quando ele aparece, ele fala que agora é a hora de você aplicar o seu conhecimento, tá? Então, a gente sabe, a gente vai ser testado na prática para ver se a gente vai entrar no espaço de reatividade de criança ferida, tá? Ou se a gente vai sustentar o nosso posicionamento, alinhar, vai ter força para continuar subindo a montanha. O que você vai escolher hoje? O ego, a ilusão, a indecisão, ou você vai subir a montanha? A força, desenvolver a força, tá? O renascimento, tá? A construção do caminho que te leve para onde quer que você queira ir, no nível mais profundo que você sequer saiba ainda. Todo espaço de estabilidade. Então, questões emocionais, bloqueios emocionais, instabilidade emocional, todo o centro de infidelidade a algum nível, tá? Ou fobia de compromisso, tá? Porque a pessoa fala, mas eu tô namorando, tá? E aí o relacionamento é um relacionamento, que bem complicado ainda, no nível muito kármico. Não é o fato de você ter um relacionamento que significa que você não tenha fobia de relacionamento. Ao contrário, o grande ponto nodal a ser trabalhado é a espécie do relacionamento, a qualidade do relacionamento, tá? Todo esse espaço aqui. Aqui vem os professores, os místicos, tá? Os operadores da luz. Tem muita gente aqui que fez direito, tá? E que hoje está no espaço de transformação e de busca. Então, aqui é o plano divino também, a leitura de registros acásticos, todo o espaço de conexão com a magia da luz ou com seres de luz aqui, tá? Com o seu superior, com o seu eu sou, tá? Com potencial infinito, oculto, tá? Com a sua própria divina presença. E aqui fala muito do plano sagrado evolutivo encarnatório que você veio desenvolver nessa frequência. Então, isso deve ser o objetivo maior, né? E as ações hoje
Então, tem influências no seu campo de seres, né, que não são bons ou mestres que não são bons, tá? E que aí vem por conta dos bloqueios emocionais que você está apresentando. E aí, como é que é importante? Vai trazer luz, se colocar em equilíbrio e trabalhar a cura emocional. Desbloqueio emocional, não tem jeito, tá? Então, existe aqui muita tristeza ou depressão, desconexão com a vida em algum nível, alguma decepção muito profunda, algum bloqueio emocional que precisa ser trabalhado para que você esteja no seu espaço sagrado, seja de amor no nível mais profundo, por óbvio, tá? Então, aqui para quem é questão de relacionamento, vem comunicações, mas vem ajuda de alguém para te ajudar a superar o reino das sombras, tá? É muito isso. Mas é que trazer luz, fala muito isso, trazer luz, ou esse operar na magia da luz, tá? Esse espaço mesmo de usar o poder mental e emocional de um novo centro, porque aqui, aonde entra energia negativa no seu campo, vem mestres caídos, ou inteligências caídas, ou seres que não são corretos, tá? Algum nível de perda, vem muito desse espaço de muita preocupação, de mau uso da energia mental, pensamentos negativos, tá? Sentimentos negativos, tá? Um grande senso de abandono aqui. São pessoas que nesse momento precisam trabalhar muito a cura do abandono em algum nível, ou medo da escassez, tá? Então é esse espaço, porque a partir desse centro de iluminar, né, e de resolver as raízes disso, tem muito isso, trazer luz para uma nova construção aqui. Então, são os rituais, são as práticas, são os trabalhos de cura, são as reflexões, são as meditações, tudo aquilo que te ajude a superar a sua própria limitação ou criar uma nova tendência, a palavra é essa, na forma que você usa o poder mental e emocional, tá? Então, existe todo um espaço de purificação aqui de alinhamento de energia, porque ainda tem muita interferência no seu campo de outras energias densas aqui, tá? Todo centro de a busca espiritual mais comprometida. Então, as tempestades são inevitáveis e a gente passa por elas aplicando o conhecimento. Pede o uso da racionalidade, trabalho com a geometria sagrada, a sabedoria divina, tá? Porque aqui os mestres, eles não vão trazer solução pronta para você. Eles estão mostrando o caminho e cabe a você a responsabilidade de trilhar, né? É que muita gente não quer assumir a responsabilidade e fica fugindo disso. Mas é assim que funciona, são as regras do jogo, ninguém muda as regras. Muita gratidão. Segunda opção, o nosso amado anjinho dourado, que eu realmente amo. Amado, eu sou, te amo e te adoro. Pode ter mensagem para você e mais de uma opção. Todas as opções podem se aplicarem ou todas as opções têm conhecimento espiritual e direcionamento que você precisa para aplicar na sua vida, se não é hoje, é daqui, né? Pode ser anos, pode ser dias, pode ser meses, pode ser vidas, tá? Colher o amor, é um tempo de colheita do amor. Muita energia de Raniel. Muita proteção dos seres de luz, tá? Muita proteção dos frutos do seu labor ou da sua colheita, tá? Alguns receberão mensagens canalizadas. Para alguns, precisa trabalhar canalizações. Para outros, escrever sua história. Tá? Todo esse trabalho de entrar nos reinos mágicos da existência, depois de passar por situações bem impactantes, ok? Mas é um novo espaço de empoderamento, de poder, de magia, de entendimento que está disponível para você, tá? Tem muita essa questão de penetrar nos reinos mágicos dos mistérios sagrados, revelações divinas, tá? Aqui tem muito essa necessidade de trabalhar os fatos, tá? Trabalhar ou escrevendo, organizar os fatos, ou comunicar, falar. E às vezes é preciso pôr no papel as coisas que aconteceram. Existe toda essa história de gerir a própria história. Toda a necessidade. Muito silêncio. A Shekinah, o destino divino.
Existe muito sobre você que você não sabe, cuja revelação você vai acessar à medida que você caminha. E aqui é penetrar no reinos silenciosos dos mistérios meditativos ou da expansão da consciência, da sintonização com a sua origem cósmica, com a sua origem estelar. Então, cada vez você aprender a ter o desapego do excesso da matéria, estar no mundo e não ser do mundo. Não é que você não pode criar matéria, muito pelo contrário. Quanto mais a gente desapega da matéria, mais a gente tem a capacidade de criar matéria do espaço correto. Vem aqui o desapego dos medos, do ego negativo, das inseguranças, tá? Das rejeições, dos abandonos, de todo o espaço de controle, necessidade de controle, ilusão do controle, tá? Então aqui é um tempo de muita devoção, trabalhar muito com o sexto raio, mestre nada. Também o terceiro raio. O raio da inteligência divina, raio amarelo, tá? Uriel. Tá? Tem muito essa questão de consciência, tá? Para você acessar os portais de luz infinita. Aqui aterramento é muito importante, cura nos rituais xamânicos, tá? Seja presencial à distância. Aqui tem aspectos draconianos do seu DNA que precisam serem resolvidos, suprimidos, quebra de pacto, contrato, associação com o bem maior. Para te levar para um espaço de maior fluidez, tá? Menos controle, soberania. Soberania energética, soberania espiritual. Tá? Então, tem muita estrutura vindo na sua direção. Tem muita estrutura, né? Os códigos de luz galácticos. Tem muita estrutura dos seus eus multidimensionais. E aqui eu estou criando uma rocha firme, tá? Onde eu posso ancorar minha luz, o Arcanjo Miguel fala. É por isso que é difícil, por isso que sofre, é por isso que tem desafios, é por isso que você está sendo provado, testado, lapidado, e virado do avesso, tá? Existe muito alinhamento, tudo vai ficar bem, todo um espaço novo de cura, de atuação, tá? E aqui é trabalhar a aceitação, confiar no plano divino, perfeição divina e deixaria. Principalmente a necessidade de controle em algum nível, ou algum nível de um sentimento de injustiça muito profundo que você carrega por alguma situação que você tenha vivido, tá? Que não precisa ser recente, para alguns é recente, para outros é questões até que você já carrega de outras vidas, tá? Todo espaço de injustiça, de desequilíbrio. Para outros tem a ver com o feminino da família, a própria mãe, tá? Tudo aquilo que ela carregava como sobrecarga de responsabilidade ou de repressão muito forte, de sentimentos, de condicionamento. Tem muitas questões relacionadas à cura, né, do feminino divino, das memórias uterinas, tá? Eu trabalho à distância na cura galáctica tridimensional, com a Sagrada Concepção, tá? Então, tem muita necessidade da abertura do chakra base, então tem muita resistência a estar encarnado no planeta, tem muita desconexão com a vida em algum nível. É como se nada valesse a pena aqui, também energia assim, no nível profundo. É como se você vivesse torturado por medos. E medos que já vêm da sua ancestralidade, não é exatamente seu propriamente. Os padrões ancestrais, tá? Então, aqui uma nova forma de ver um espaço alinhado com a consciência divina, tá? Para que você possa receber algo valioso que está sendo oferecido. Porque tem questões relacionadas ao não merecimento, tá? E aqui, aquilo que o sistema de crença da família, a questão do não merecimento, seja de amor, de abundância, de prosperidade, algo está sendo oferecido que eventualmente você pode não estar aceitando ou vivendo na plenitude, sequer enxergando por conta daquilo que você traz e que honra inconscientemente do feminino da sua família, tá? Então aqui existe avanço, existe evolução, mas aqui a necessidade de comparação ela precisa ser trabalhada um pouco mais. Todo o espaço de ser diminuído, ou se diminuir, e aqui esse espaço de falar de si mesmo de uma forma tanto quanto dura, chocante, realista demais, e que é como se fosse desabonadora com relação a si mesmo. Mas isso vem familiar, tá? Seja sua mãe te tratava dessa forma, seja o pai, seja os dois, e muito o espaço aqui dessa crueldade, tá? Excesso de exigência, esse nunca se sentir merecedor, tá?
essa fuga do espaço de liderança, por não... Exatamente. Inícios de cura. Ou trabalhar a cura para que tenha inícios. Para outros é inícios de cura. Outros portais, para quem está trabalhando com cura em algum nível, tá? Tem muita energia de apometria aqui. Mesa quântica, mesa cósmica. Tá? Várias ferramentas aqui. Linguagem da luz. Regressão. Para quem trabalha com cura, tem novos potenciais aqui que vem desse alinhamento pessoal. Mas aqui existe um espaço de realinhamento com a sua própria história, que você vai precisar contar, nem que seja para si mesmo. Tá? Existe esse centro de liberação aí. Pleidianos, amor incondicional, excitamento, riso. Muita energia aí pleidiana para te auxiliar. Trazer alegria, invoca os pleidianos da luz pura para te ajudar a se conectar com a alegria. Existe muita necessidade da conexão com a alegria. Existem umas questões relacionadas à energia sexual a ser trabalhada muito forte, tá? Muita energia lunar no planeta, né? Com todas essas... lemuriana, né? E aí... tem muito forte questão de energia sexual, tá? Sombra, envolve questões de energia sexual, repressão em algum nível. Aquilo que você está negando, tá? Aquilo que... o efeito da sombra. Eu pedi ajuda para você ver a sua própria sombra, para que você não seja atropelado pelos efeitos dela. A palavra é essa, tá? Então, espaço de integridade aqui, precisa pintar mandala, trabalhar com mandala. Também trabalho com cura a partir de mandalas, os cristais, tá? Mestre Rovena, os sirianos. É todo esse espaço de integridade aqui, integração da sombra. E aqui fala da expressão. É muito importante você expressar tudo que você passou. E por um espaço de reconciliação. E aqui para alguns é superação de trauma de algum nível de violência sexual. Para outros é todo o mau uso da energia sexual, todo o abuso da energia sexual. Para outros, todas as conexões que estejam estabelecendo por sintonia e ressonância, que vem do nível de vulnerabilidade, por conta do seu corpo emocional não trabalhado, ou as duas últimas alternativas, todas as alternativas anteriores, né? Acumuladas. Muita energia reptiliana, tá? Muita energia intraterrena, tá? Muitas questões aqui que envolvam questões não resolvidas de outras vidas e que drenam o seu poder e sua força. Então, você pode acordar já muito cansado, tá? Sentir, para alguns estão sentindo muitas questões assim, né? Que envolvam alguma resposta do corpo mesmo, que envolvam questões sexuais mesmo, no dia a dia mesmo. E aí vem ataques mesmo de energia sexual, que vem por questões de sombra não trabalhada. Energias que a sua sombra, ou seja, os negativados, tá? Traz reptilianos negativos, da lamúria, tá? Outras vidas, ou de trocas anteriores. Aqui é os portais, tá? Tem muitos portais abertos, mas é para transformar a visão, trabalhar a purificação. Para alguns tem muita energia dos nagas das sombras. O povo naga das sombras é um povo, né? Que... tipo a Mulher do Lago, do filme de Excalibur ou de A Dama do Lago. Eles são os seres de quarta dimensão, que pode ir até quinta, até a sétima, mas são os sols da luz que chegam nessa frequência mais elevada. Que eles são metade répteis e metade humanos, né? Eles são híbridos. E eles tem os da luz, tem os das sombras. Os da sombra está ligado à prostituição sagrada ou magia sexual forte de vida passada. Todo espaço de... tá? E que isso vai precisar ser resolvido, ok? Se não resolve isso, não alinha, fica difícil superar. E aqui é trabalhar muito proteção espiritual, proteção energética, Merkaba. Um espaço de trazer consciência. A espiritualidade está pedindo tomada de consciência por questões que você já carrega de outras vidas e trouxe para resolver. Para enfrentamentos. Lições que necessitam ser aprendidas, tá?
de coisas de mau uso de poder mesmo, abuso de poder e outras vidas, sexual, magia, ok? Todo centro de estabelecer relações onde não tem usar as pessoas ou ser usado por elas, tem um grande calcanhar de Aquiles nesse sentido, tá? E que vem a partir da cura, tá? Então, assim, aqui você tá vendo o sintoma de algo na tua vida por meio de um resultado prático, qual seja o efeito da sombra, seja no teu relacionamento, seja ataques de energias sexuais, intraterrenas, tá? Mas aqui é todo o controle e o conflito que você já carrega dentro. Partes de você, que é uma coisa, outra coisa, que é outra coisa. Questões que envolvem os Anunnaki, tá? Então, assim, né, a gente pode ver, né, todas as questões que envolvam sexualidade também estão relacionadas à espiritualidade de determinados povos, a determinada ideologia, contratos e pactos. Então, aqui vem muito desse centro de trazer atenção para as coisas, uma compreensão mais profunda do que o que vem vindo, desalinhado desde muitas vidas na roda de Sansara. Aqui pede buscar conhecimento sobre energia sexual, né, no espaço correto, por óbvio, e cura da energia sexual e consciência, leitura de vida passada e tudo mais, que é todo o processo de cura à distância, o presencial, mas fala muito dessa questão da purificação da energia sexual. Tá gritando, gente, eu não posso fazer nada, qualquer leitura vai trazer isso, porque é o que o planeta, sabe, né, tá vivendo nesse momento, tá? Então é isso, aqui é necessário proteção espiritual, proteção contra íncubos e súcubos, que são os demônios sexuais. Tudo que eu falo que você não sabe, pesquisa na internet, vai ter vídeo de algum canal explicando o significado, porque eu não tenho tempo de ficar explicando cada coisinha, né? Tudo bem, a busca pelo conhecimento, mas o que você está controlando aí? Qual é a ruptura interna que você precisa ter consciência? Tá? Qual é o conflito de interesses internamente aí? Tá? E que envolve esse espaço de trazer clareza para a dualidade, assim, é como se você... Os pontos cegos da nossa energia que todo mundo tem, né? Quando você olha para o retrovisor do carro, pelo retrovisor, tem pontos que são cegos, certos? Assim, somos nós olhando para nós mesmos, né? Então, é isso. Esse espaço, aquilo que você não está conseguindo ver, que aí trabalhar muito o arquétipo da águia, pedir para vista, cristal, enfim... Os Elohims, que envolvam questões que te conectam com os Anunnaki ainda não resolvidas, tá? É novo espaço de trabalho ascensional, de purificação e de transformação, tá? Mas que exige a reunião das suas partes, que exige um nível de integridade maior do que você já conseguiu expressar antes. E que esse expressar das suas emoções, seja pintando, criando, se expressando de alguma forma, é muito importante para abrir os portais de sintonia, para que nos fragmentos do seu próprio eu, você encontre esse caminho de reunião, reunificação interna, tá? Muito trabalho com a Merkaba, tá? Aterramento, proteção, blindagem energética, blindagem espiritual. Portal 33, tem muito raio do Cristo também, que é o raio 33, o espaço de purificação e de desenvolvimento de amor incondicional, tá? De uma nova consciência, invocar bastante a deusa consciência, tá? Para te ajudar a resolver. Seguir os sinais, tá? Para quem não sabe, a deusa consciência, ela é complemento divino do mestre Buda Gautama, tá? Seguir os sinais angelicais. E você não tá conseguindo ter clareza. É a visão interna que precisa ser limpa. Sabe quando a pessoa usa óculos e o óculos tá sujo, embaçado por algum motivo e tudo mais? Então, essa limpeza a partir né, de um espaço de integração mesmo, para que você possa ter clareza das mensagens. Isso mesmo. Receber mensagens sem interferência, tá? Existe muita interferência externa aqui, ou de consciências negativadas, por conta da própria dualidade que você carrega. Tá? Então, aquilo que é intuição e que, na verdade, não é intuição, aquilo que os mestres dizem que, na verdade, não é o que os mestres estão dizendo, que em meio ao que é a verdade, vem informações falsas. A Arcanjo Miguel está falando hologramas, tá?
falso, seja de dor e sofrimento, ou seja de informação que é comprometida, tá? Nutrir a criança interna, que é espaço de regeneração, de alegria, tá? Aqui falamos na proteção para você acessar a sua missão, na proteção para a sua missão, e que vem todo o espaço de divisão interna que você está vivendo, que é necessário ter uma cooperação, uma reunião, um descarrego, vem muito aqui, seja de energia, seja de crença, seja de emoções conflitantes, seja de padrões, enfim, seja de tudo que você tem vivido e que nesse momento é necessário ir para um espaço de liberação mesmo, para você ir para um outro nível. Chama gêmea, que é muita limpeza de padrões, aquela limpeza do espaço de sintonização com a chama gêmea, tá? Aqui existe todo um espaço ascensional diferente a partir da escolha da unicidade, um espaço de integração, que hoje a sua dualidade não está permitindo ainda, tá? Então, em alguns espaços, há retrocesso no processo ascensional. Por quê? Aqui tem algumas coisas que relacionadas a código de luz invertido, que você eventualmente está recebendo por conta do centro de dualidade interna não trabalhado. E aqui é todo o espaço de cura psicológica, cura emocional, tá? Regeneração das relações, ou da sua realidade tridimensional que tenha sido trazido muita ruptura, ou de alguma experiência, tá? Tá. Essa aqui é a libertação do eu inferior, tá? Ou de todas as atitudes que são condicionadas a partir do centro de eu inferior. A alta sacerdotisa, existem 2 portais aqui, o 5.5 e o 10.10. Então, aqui é um salto quântico de uma situação de escassez, de dificuldade, liberação de padrões, de crenças ou de bloqueios para um espaço de maestria. E que Isis Ascensionada te ajuda, assim como Hathor, tá? Ou alguma alta sacerdotisa encarnada que trabalha com as chaves dos mistérios sagrados, ativação de chave dos mistérios sagrados, energia de Kuan Yin também, tá? Justamente para esse trabalho, assim como Mestre Nada, Maria Madalena, que é o fogo sagrado, o espaço de purificação da sexualidade, da Kundalini, do realinhamento e da cura do feminino divino, que vai permitir com que você expresse o seu verdadeiro valor e beleza, poder, autoridade. Então, mas existe muito direcionamento aqui que você recebe, seja do seu próprio eu superior, seja de uma alta sacerdotisa encarnada, ou seja de alguma mestra ascensa. Muita gratidão. Está feito. Está selado. No mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Terceira opção, que é a bem-amada Corujinha. Mensagem do bem-amado Cristo Miguel. Amado, eu sou te amo e te adoro. Aqui, para alguns, tem um espaço de paralisação do lado direito. Existem bloqueios aqui no seu desenvolvimento espiritual, de missão de alma, ou de conexão com a espiritualidade, que vem muito de um espaço que você vai precisar ter atenção aos seus desejos, tá? Os seus desejos reais, tá? Não aquilo que no espaço consciente você reconhece, mas todo aquilo é a dinâmica. Sabe o olhar de 360 graus que Hércules e Amazon têm? Essa visão mais profunda de si mesmo, tá? Tem todo um espaço de entrega e de devoção que está sendo cobrado num espaço maior, mesmo que agora esteja difícil. Sempre vai ser difícil servir a luz no reino que opera nas sombras. Então, para quem quer facilidade, já está no lugar errado. E entender que o caminho da luz é o caminho da entrega perfeita, assim como São Francisco de Assis, o mestre Kuthumi encarnado, que abriu mão de todas as questões da matéria, muita energia do mestre Kuthumi, da regeneração, de valorizar coisas simples. Então, o mestre Kuthumi, né, quando um arcebispo foi visitá-lo, que depois se tornou papa, achou ele ridículo, achou que ele tinha problema mental até, porque ele ficava falando com os pássaros, porque ele vivia de uma forma muito simples, mas ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio da guiança divina, ele era cheio daquilo que, dos dons e da verdadeira riqueza que não perece. Então, meu amado Cristo Miguel fala, seja cheio dos dons e da riqueza que não perece, que vão te acompanhar pela eternidade
e que elas estão além da tridimensionalidade. Então não se preocupe se hoje você não é rico o suficiente, próspero o suficiente, que lhe falte alguma coisa material, ou muitas coisas materiais, tá? Priorize esse espaço de adoração e de trabalho, tá? De forma que você opere a partir desse centro de pureza e aqui é muito adentre na sua missão de alma, desenvolva-la de um espaço que é levar a mensagem sagrada do Espírito, nutrir relacionamentos, buscar parcerias ou estabelecer um relacionamento com o seu eu angélico, seu divino, com o reino angélico de um espaço que para o outro se olhar vai achar que você eventualmente pode julgar você mal, julgar você isso e aquilo, mas não tem a ver com o que o outro pensa, tem a ver com aquilo que transcende todos os hologramas da Matrix, né? Todos os hologramas de uma vida, de uma consciência tridimensional, tá? Então, esse seguir um chamado. Aqui é como se você estivesse recebendo o chamado do Espírito dos Anjos, ou de Raziel mesmo, seja para nutrir seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os mistérios sagrados da criação. Para alguns tem atuação de cabalistas na energia, que não estão mais no plano da fisicalidade. Para outros é cabala, trabalhar com a cabala, né? Vou começar um novo curso de cabala em breve. Então, para alguns é uma iniciação cabalística que lhe permita lecionar a cabala, mas para outros é todo o espaço de abertura que a cabala e os mistérios sagrados e penetrar em cada esfera. E vem muito mergulho profundo em Dat, que é a esfera do conhecimento, da sabedoria, né? Da não existência ali, no espaço do pleno potencial de cada coisa, tá? Então tem muito essa questão de buscar conhecimento também, muita energia de Lei Cabel, tá? Então priorize isso. O verdadeiro brilho, a verdadeira riqueza vem da sabedoria espiritual, que o Arcanjo Miguel fala, não de matéria. A matéria enferruja, perde, alguém pode roubar, você morre, ela fica. Várias coisas acontecem com o espaço de matéria, né? Ela não agrega de fato, tá? Então, é esse priorizar o que te agrega de fato, tá? Alcançar o céu na terra. Porque o objetivo de todo mestre ciência encarnado, toda semente estelar encarnada nesse planeta, tem muita energia de lei de fé e de arquéia ametista aqui, é justamente trazer o céu para a terra. Aprender a viver no seu próprio paraíso aqui, ou criar seu próprio paraíso aqui. Porque aquele que é capaz de viver, o paraíso, o inferno, o céu, são estados de consciência. Então, aquele que consegue trazer o paraíso para a terra, está pronto para ascensionar. Aquele que não consegue, que existe desequilíbrio, tá? Aqui tem muito essa questão de trazer um centro de alinhamento com a lei Kardec divina, porque existe muito esse viver fora da linha em algum aspecto. E aqui é a linha superior, tá? Então, você precisa ter atenção em que espaço que você tá ou não percebendo algo, ou criando algo negativo que vem a partir desse espaço de sombra. Porque aqui vem todo um conflito na direção. É como se você quisesse ir para uma direção e na prática, quando eu digo prática, são os atos, ações, até de inconscientes mesmo, que você está tomando, que vão te levar justamente para a direção contrária. Então, tenha atenção às criações da sua sombra. Aí a palavra é essa. Ou dos espaços de ego, tá? Criança ferida, enfim, tá? Porque tem aqui... Precisa de direções mais claras, tá? E esse caminho é a integração mesmo, a unicidade, tá? Esse direcionamento, a harmonia. Trabalhar muito com a música, principalmente violino, aqui para um espaço de regeneração muito forte, de conexão com os angélicos, os multidimensionais, com as frequências angelicais. Então, existe todo um centro aqui desse desabrochar do lótus interno, da criança mágica, esse desabrochar da confiança perfeita em Deus, da liberdade de seguir os sentidos e não ser mais escravo do medo, exatamente. Tá? Daqui da liberação de hologramas, daqui do espaço de indecisão, dinâmica de ego. Não posso, não consigo, tenho medo, estou inseguro, tá? Não aceito. Todo o espaço de negação aqui, aquilo que você vem resistindo, existe muita resistência aqui. No espaço negativo, por óbvio, que existe a resistência que ela é positiva, que é aquela que faz com que você fique firme nos seus valores, do quem doer, custe que custar. Existe a resistência negativa, qual seja...
tanto uma grande vontade de voltar para casa, que eventualmente faz com que você não consiga cumprir seus objetivos hoje, no aqui e agora, ou outros, para alguns, é um espaço de um grande desejo intenso de criar matéria, prosperidade e abundância, que eventualmente faz com que você esteja desalinhado com o plano maior da existência, que ele é o espiritual. Para outros, o foco excessivo no espiritual e o material está em aberto. Então, aqui tem o ponto de equilíbrio, questões do ego negativo, tá? Que é o equilíbrio, o caminho do meio, nem tanto céu, nem tanta terra. Porque tanto numa polaridade quanto na outra, é provável desequilíbrio em toda a estrutura que o Arcanjo Miguel fala, tá? Chamuel, ser aquilo que você quer atrair. Cassiel, enfrentar os seus medos e se elevar. Eu tenho muito esse espaço de trabalho de sombra mesmo, de integração, de busca de conhecimento, de busca de uma visão, por isso que a coruja apareceu, uma visão que você consiga desvendar a sua sombra, ou trabalhar com alguém, seja por meio de leitura mesmo, contato direto com os mestres, ou seja, com um terapeuta que te auxilie nesse espaço, porque a nossa sombra, de novo, é muito difícil você vê-la. A gente percebe o efeito dela, a criação dela que é negativa, mas a gente não consegue entender onde que deu errado. Geralmente a criação negativa a gente acha que é o outro, que é uma fatalidade. Então tem muito isso, esse espaço de integração da sombra, tá? Trazer amor, consciência, clareza e cura. Quando aparece o Arcanjo Chamuel, vem muito essa questão da regeneração do cardíaco, cura emocional, devoção, ou trazer equilíbrio para o espaço de devoção e de criação. Acertar o alvo, tem muita energia de acertar o alvo, que é Arcanjo Chamuel que vai te trazer essa capacidade, te auxiliar nisso. Superar bloqueios muito profundos, muito intensos, seja direções perigosas, que não são muito felizes, as criações que trazem excesso de ruptura, tá? Para alguns tem um vício muito profundo, uma raiz kármica muito profunda, que vem a necessidade de manifestar tragédias, rupturas, para você reconhecer seu valor ou merecedor, quando que na verdade você é merecedor por quem você já é e tudo que você já constrói, que você não precisa sofrer. Tá ligado à consciência do sofrimento, à necessidade de sofrimento, à necessidade de se esforçar muito e conseguir muito pouco. E ir na raiz dessas questões é importante para que você não comprometa um grande trabalho, uma grande construção que a própria espiritualidade está desenvolvendo contigo, com uma visão parcial e com criações inconscientes, que trazer para o centro de consciência as inconscientes negações para que elas não comprometam todo o conjunto da obra que o Arcanjo Miguel fala, tá? Que é estabelecer confiança no processo, mas fala muito desse espaço de entendimento maior dos seus próprios mecanismos de autossabotagem, culpa e não merecimento, do que aquilo, fala muito dessa... Trazer um senso de equilíbrio mental, né? Porque vem muito essa questão, seja da desconfiança excessiva ou depois seja da confiança cega no outro. Aqui são os extremos, tá? São as chamadas questões relevantes de ego negativo. Uriel, o sucesso ele vem a partir de um centro de ação. Então é necessária ação para trazer luz e consciência, tá? E equilíbrio, tá? O amor vai fazer com que você encontre o seu caminho. Todo esse espaço de desenvolver amor incondicional, lei de fé, lidere com confidência, né? E a lei de fé, ela literalmente, na prática, é o poder e a fé de Deus manifestada em todos os espaços. O anjo da guarda, pedir por ajuda, tá? Para que te ajude a emergir a partir de apesar de todo o seu sistema, todo o seu condicionamento humano, todo o verniz, tudo aquilo que agregaram em você e que não combina com o ser que você é, né? Porque toda a padronização humana, né? Para alguns tem a ver com lavagem cerebral, literalmente. Alguma vida que você tenha vivido isso, tá? Despertar do anjo interno. Que tem todo esse centro de trazer amor, compaixão. Aqui vem muito a raiz, necessidade de sofrer. Gratidão. Quartzo rosa. Às vezes a gente fica até com raiva quando alguém nos diz que tudo é criado por nós, tudo aquilo que se manifesta na nossa vida, a gente tem responsabilidade. Mas quanto mais você evolui espiritualmente, você tem consciência de que sim, apesar de, né, ter o aleatório e de ter
a gente tá convivendo com os outros, tem livre-arbítrio, mas muito da coisa, 95% das coisas que acontecem nas nossas vidas são por conta do nosso padrão de atração, seja do espaço consciente ou inconsciente. Por isso que é muito importante esse autoconhecimento cada vez mais profundo e que demanda paciência, investimento, cura, terapia, né? Processos de integração muito profundos, meditação, todo um espaço de requalificação do uso da energia mental, emocional, sexual em todas as gente tem espaço de dimensão para estar alinhado com a abundância e a criatividade, porque senão a gente é o mago com defeito. O que é o mago com defeito? Mago invertido, é aquele co-criador imperfeito, aquele que cria eventos que não deseja. Todos nós vivenciamos isso, tá? Não é uma coisa que é tão... Receber a inteligência cósmica, que vem muita energia, todo um fluxo, tá? Dos 49 raios de Alfa e Ômega. Para alguns é os 144 raios de Alfa e Ômega. Tá? Deixar a sua luz brilhar. Então, aqui, para alguns, vai precisar vencer todo o espaço de ficar aprisionado na noite escura da alma, só para não ter que aparecer, para não ter que assumir uma posição de liderança espiritual. Tem pessoas que estão preparadas para a missão de alma e ainda não começaram. Tem pessoas que já estão na missão de alma e estão num espaço meio intermediário aqui, ou meio instável no momento, como se estivesse andando na corda da bamba. Tá? Mas para o novo realinhamento, que exige rendição, que exige enfrentamento, tá? Reconhecimento, recognição, tá? Todo um espaço de empoderamento aqui. Para alguns é o Rei da Glória, né? O bem-amado Cristo Miguel, que vai te trazer ferramentas, tá? Para você vencer as estruturas, as ferramentas que você necessita para você vencer ou criar caminhos. Eu vou te ensinar como é que você faz, o Arcanjo Miguel fala. Que lindo, amém, assim seja, Senhor. Precisamos, né? Precisamos ser ricos e felizes, prósperos, realizados, né? Emocionalmente, espiritualmente. Aqui a paciência, ela é um dom a ser desenvolvido agora, então trabalha muito com o Mael, tá? E a Kaya para trabalhar justamente a regeneração do seu DNA. Aqui é como se estivesse alinhando várias partes suas, vários eus multidimensionais, consciência do futuro. Só que os maus pensamentos, os maus sentimentos, tá? É a integração. Para alguns, de fato, vai precisar trabalhar com cura multidimensional. Outros é o processo que já está acontecendo de cura e de alinhamento multidimensional, ou que você pode dar ou não continuidade, né? Buscar, que vai trazer todo esse espaço de integração dos seus eus multidimensionais e te deixar preparado para uma nova fase, tá? Que vai te trazer uma identidade muito mais empoderada, a palavra é essa, muito mais clara, muito mais verdadeira. E aqui é um espaço de liberdade para o amor, para a manifestação e integração do masculino sagrado, feminino sagrado, tá? Aqui o eu inferior empatando no meio de campo, tá? Que se libertar o eu inferior, que são as questões do ego, e que pede muita questão do equilíbrio e da busca interna. Provavelmente eu faço uma aula para a Fraternidade da Rosa, até deixa pública, que fale sobre os pontos do ego negativo, pontos de trabalho, de manifestação, porque a gente fala de ego e ego negativo, as pessoas têm noção do quanto que isso afeta, ou fica uma ideia muito abstrata. As ideias que não se manifestam vai precisar ser resolvida, e aqui tem muita questão, de novo, lemuriana, tá? As questões que envolvem a homoafetividade, homossexualidade, mau uso da energia sexual, tá? Então, aqui, seguir os sinais a partir de um espaço de purificação mesmo, de clareza, de busca de novas percepções, e fala muito do alinhamento com novos, que vem muitas imagens no sentido tubulares, conexões tubulares que te conectam com as dimensões superiores e de uma forma que você esteja protegido das dimensões ínferas ou das interferências causadas, os portais, mas a partir desse espaço de cura mesmo, tá? De liberação, de resgates, tá? Da multidimensionalidade. Trazer consciência para suas vidas passadas, então leitura de vida passada vai te ajudar. Aqui, ó,
a sexualidade sagrada. É o espaço unificado, tá invertido, porque é o centro de purificação sexual. Não posso fazer nada, que é isso que tá gritando. As energias sexuais, né? Todo espaço de blindagem disso, de cura, de todo centro de abuso e de mau uso e de situações vivenciadas pelo feminino na roda samsara, pelo masculino, com os espaços seres estelares negativos também. Aqui existe todos os hologramas de dor e sofrimento que você vai precisar se liberar. Então, que vira e mexe, você atrai determinada pessoa, situação, o colapso, vem muita energia de colapso, ruptura forte aqui, ou de alguma ruptura muito forte, para te colocar no espaço de você ativar algum holograma, você acaba ativando inconscientemente, de dor e de sofrimento, de karma negativo, tá? Porque isso numa necessidade de sofrer, ou não merecimento, tá? É o feminino divino aqui, que é o espaço de integração que vai permitir o acesso à integração ou à existência com justamente o masculino divino no outro espaço. E aqui sem máscaras, sem filtro. É um espaço de rendição maior à transformação, ao propósito. Seja que a sua chama gêmea está promovendo, para quem tem chama gêmea, principalmente que não está encarnada no seu campo, ou te permitindo. As partes de ruptura aqui, de ego, de crenças. As partes de você seguir a jornada bem mais livre para os portais, sem arrastar correntes, sem arrastar peso. Tá? É um espaço também de você trabalhar todas aquelas pessoas oportunistas que ficam penduradas na nossa aba, na nossa energia. Tá? Porque aqui é o centro de alinhamento com todos os códigos de luz divino. A cura com a linguagem da luz vai ajudar muito. E aí eu faço vídeo para linguagem da luz, tem pouquíssimas visualizações, né? O canal da Eliane, da linguagem da luz, que é maravilhosa também, pode ter muito mais visualizações, assim como da Kátia Souza, da Patrícia, Nelama Terapias. E tem poucas visualizações. Eu não entendo como é que as pessoas querem se curar se elas não estão aptas ou dispostas a acessar ferramentas de cura gratuita, quanto mais gerar aquelas que elas precisam de fato pagar para se fazer. Porque é todo o projeto aqui de elevação que não tem a ver com ascensão espiritual, veja bem. O espaço ascensional fora da Terra, o espaço integracional e vivenciar a Terra, a matéria, a estrutura, superar rupturas, tá? Então, as iniciações aqui, nesse sentido, que é a linguagem da luz, os códigos de luz, tá? Todas as estruturas. E que vai derrubar os falsos eus, ou os limites que são falsos por conta das crenças negativas, mas que eles vão continuar operando. E um que disse, né? Eu não lembro da citação agora, mas ele fala de uma coisa dessa, da repetição, né? Inconsciente que você vai chamar de destino, e na verdade não é. O destino está sendo criado todos os dias. E aqui fala da ruptura, de falsas crenças e de câmeras de cura. Os bancos ascensionais de cura, esse trabalho com a energia Mahatma, energia búdica, energia metatrônica, que eu trabalho nos processos de cura à distância ou presencial. Ou mesmo essas Merkabas e essas Merkanas e esses templos de cura, esse acesso direto nos planos superiores, que é necessário, tá? Todo o espaço de cura galáctica aqui, cura multidimensional, para que você consiga ir rompendo a limitação das crenças e da visão. Honrar o espaço de integração, honrar quem você é, tá? Aqui, o movimento, a partir de um centro de honrar suas emoções, se honrar muito. A jornada aqui, uma nova viagem. A cura de vidas passadas. As pessoas não querem ouvir a mesma coisa, né? Mas eu também não quero falar, só que é o que tem que ser trabalhado, eu peço perdão. Cura de vidas passadas, porque todo um sistema aqui precisa de atualização, de cura mesmo, em espaços multidimensionais muito intensos, de reestrutura. Aqui fala muito da cura de vários eus multidimensionais ao mesmo tempo. Câmaras de luz, seja arcturianas, tá? Câmara de Melquisedeque, Shambhala. Então, é como se tivesse que ser programado uma cura que vários eus fossem curados de você ao mesmo tempo, em várias partes do universo, em várias dimensões. Isso vai permitir que você entre num espaço de integração maior, e você recebeu o download de tudo aquilo. Isso vai começar a
trazer poder e alinhamento que perdurarão 22 vidas, 2 anos, 22 meses, 22 anos. Pratica a paciência, porque tudo que precisa ser ativado, com os processos de cura presencial à distância, ou mesmo com esse trabalho direto com a espiritualidade, ele depende de um tempo. Então, às vezes eu me cobro muito por ficar lá no meu mental, viajando, dispersa, pensando em coisas que não tem nada a ver, ou alguma coisa negativa que aconteceu, né? Aí hoje o próprio anjo falou para mim, tenha paciência com você mesmo, faz parte do seu processo. O humano, ele precisa desse espaço de ter essas, né, digressões mentais para poder organizar dentro, operar. O sistema exige determinadas coisas, mas se a gente ficar só preso também no próprio mental, não funciona. Mas aqui é o espaço de tudo que vai ser ativado, demora bastante para você trazer para a matéria, porque é todo o centro de transformação aqui pessoal e do seu próprio sistema, tá? Para que permita outra percepção, outra visão. E aqui fala muito desses parar. O Melquisedeque fala que nós enxergamos o mundo, né? Enxergamos tudo como se fosse da perspectiva de um olho de uma mosca. Então, é limitada, tá? Com uma lente. Enquanto que a visão de Deus, cara, ela tem milhares, milhões de lentes, milhões de perspectivas. Por quê? Porque ele está integrado. E porque ele consegue acessar várias lentes, né? Vários espaços para poder ter uma percepção de algo, né? Ele tem muitas referências, a palavra é essa, a gente tem poucas referências como ser humano, a gente está identificado com o estado e com a condição humana e com todo o condicionamento humano. Então, é todo um novo espaço que você tem que trabalhar agora, caso queira, por óbvio, ou você pode trabalhar, dessa expansão da visão. Mas a Arcanjo Miguel fala, eu não vou cobrar de você aquilo que você ainda não está em condições de me dar. Eu só cobro de você aquilo que você... Então, às vezes pode dar uma ansiedade, uma tristeza, ou muita pressão que você exerce sobre si mesmo, quando você entende que determinada coisa não está funcionando, que não está alinhado no melhor espaço, que você não está operando na perfeição, ele fala. E não é sobre operar na perfeição, é sobre a busca da perfeição. Então, só vai ser cobrado de você aquilo que você já tem condição de entregar. E existe uma transição entre você ter uma consciência maior daquilo que precisa ser modificado e o espaço, o lapso temporal que se manifesta essa mudança real e que você pode ser cobrado por ela, tá? Então, tem muitas questões de limpeza kármica para ativar a Kundalini, a energia sexual, o potencial criativo, a magia sexual, né, elevada aqui. Porque existem muitas questões da sexualidade infra que tá te conectando ainda com energias intraterrenas, tá? Com questões pesadas aqui, que é muita limpeza e cura no chakra sexual é necessário. E esse acesso de vidas passadas, acesso do espaço, né, de pacto, como trata. Então imagina, né, se a gente tem milhares de vidas na roda de Sansara, no mínimo centenas, as almas jovens têm centenas de vidas na roda de Sansara, ao contrário do que imagina, tá? É muito raro ter uma alma encarnada aqui, que é a primeira vida. Isso praticamente, né, é a exceção das exceções. Todas as almas estão aqui nesse espaço, tempo, experienciando várias realidades, vários pontos da linha de tempo da Terra. E aí, imagina, então a gente tem milhares de almas gêmeas kármicas, de relacionamento kármico, de troca sexual, né, densa, que vai precisar ser liberada. Isso não é fácil, não é simples, nem dolor, não é barato. Aterramento, proteção e blindagem energética, blindagem espiritual, porque você é minha rosa sagrada, que o Arcanjo Miguel fala. E, né, aquela rosa que foi cultivada com mais puro amor. Então, isso atrai predadores, isso atrai. Tem muito a sagrada consciência, a deusa, a consciência mesmo, complemento divino de Buda Gautama, que agora é o espaço de trabalhar, desenvolver, tá? Porque quanto mais consciência você tem, mais estágio de iluminação você alcança. E aqui é uma consciência não do espaço intelectual, mas de todo o realinhamento da sua estrutura celular, da sua estrutura mental, que vai permitir você desabrochar. E para você viver o amor, que existe muito bloqueio para viver o amor.
Existe muita resistência contra o amor, muito medo do amor inconscientemente, tá? Isso faz com que a vida amorosa fique um pouco comprometida, curando a separação e para dentro. Todo esse centro de trazer a consciência de suas milhares de vidas, integrando e se reconectando com Deus no nível mais profundo e adquirindo a perspectiva e a visão divina. A capacidade de ver como eu vejo. Imagina que maravilhoso se a gente pode encarnar, desenvolver um pouquinho da capacidade de ver como Cristo Miguel vê. Então é sobre isso. A gratidão está feito, está selado no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.